Olá a todos. Hoje eu gostaria de responder uma pergunta. Uma pergunta um pouco incômoda, mas vamos lá. A pergunta basicamente é o seguinte. Tem alguns canais afirmando que o questionamento sobre o formato da Terra, principalmente dos grupos que estão falando que o formato da Terra não é uma bola, ok? E sim que é basicamente um plano irregular, tá? Que a Terra seria o modelo da Terra plana. Esse modelo, na verdade, faz parte de um movimento revolucionário. Que tal? E para responder essa pergunta, eu gostaria Bom, antes disso, responder uma outra pergunta. É uma pergunta que tem... É uma afirmação que tem na maioria dos livros didáticos. A afirmação é o seguinte: Platão, Sócrates e Aristóteles são vistos como os fundadores da filosofia ocidental. Pergunta que eu tenho: essa afirmação é verdadeira ou falsa? Ok? Então vamos lá. Então eu vou responder se a Terra plana faz parte ou não de um movimento revolucionário, e eu quero responder também se essa afirmação dos livros didáticos de que Platão, Sócrates e Aristóteles são fundadores ou não da filosofia ocidental, ok? E para isso, né, misturando um pouco de tudo, para chegar numa resposta verdadeira, a gente vai ler aqui alguns comentários sobre o livro de Platão que se chama A República, tá? Considerado obra-prima de Platão. Platão, para quem não sabe, é um filósofo grego. Quem não conhece Platão não perdeu nada, ok? Quem não conhece filosofia grega, por favor, não queira se informar sobre o assunto, não perde nada. Mas vamos lá. Diz assim aqui: A República é um livro escrito por Platão, o mais brilhante e conhecido discípulo de Sócrates. As ideias expostas por Platão neste livro mostram um sonho de uma vida harmônica, fraterna, que dominasse para sempre o caos da realidade. Uau, parece um pouco utópico, né? Este livro, então, serviu ao longo dos tempos como matriz inspiradora de todas utopias que o mundo conheceu e da maioria dos movimentos de reforma social que desde então apareceram na humanidade. Uau! Todos os movimentos de reforma social. Ok. Então vamos lá. Vamos continuar um pouco aqui. Essa é a obra mais importante de Platão. Nela, ele expõe suas principais ideias. Ali está escrito, por exemplo, o mito da caverna, o que é um filósofo e como é uma sociedade justa, entre outras ideias. Em A República, Platão idealiza uma cidade na qual os dirigentes e guardiões representam a encarnação da pura racionalidade, ou seja, só pensamento sem sentimento, ok? Neles encontra discípulos dóceis, olha só, discípulos dóceis, vamos marcar isso na nossa mente. Discípulos dóceis. Espera um pouquinho, eu preciso pegar uma caneta. Já pegou sua caneta, hein? Tô pegando a minha aqui, hein? Discípulos dóceis, vamos lá. Discípulos dóceis, capazes de compreender todas as renúncias que a razão lhes impõe, mesmo quando essas renúncias são duras. O egoísmo está superado e as paixões controladas. Os interesses pessoais se casam com os da totalidade da sociedade. E o príncipe filósofo é a tipificação perfeita do governante terreno. Uau! Vamos continuar. Para implantar esse seu sistema de governo maravilhoso, não? Tudo harmônico, não? Vamos lá. Para implantar esse seu sistema de governo, Platão imagina que deve começar da estaca zero. Ou seja, o primeiro passo seria tirar
os filhos das suas mães para protegê-los dos maus hábitos. Olha, vamos lá. Vamos lá nesse mundo perfeito do Platão. Então, o primeiro passo do Platão é tirar os filhos das suas mães. Para proteger os filhos das suas mães. Porque suas mães são muito problemáticas, não? Vamos lá. Todos terão oportunidades iguais. Olha só, todos terão oportunidades iguais. Mas, na eliminação, serão designados para classes diferentes. Então, assim, todos terão a oportunidade igual de estar na classe A, B ou C. Só que depois que você entrar na classe C, você não pode nunca querer ir para a classe A, ok? Todos têm oportunidade igual até ser escolhida a classe. Depois funciona como um sistema de casta indiano, ok? Interessante. Os filósofos reis não terão nenhum privilégio. Não. Em geral, a gente sabe, né? Os governantes não têm privilégio. Só o mínimo, tá? Ele diz aqui, ó, tendo só os bens necessários. No caso do Brasil, a gente conhece como funciona isso. Só tem os bens necessários. Só uma mansão, uma casa na praia, uma casa no campo, uns 2 ou 3 milhões de bois e coisa. Nada importante. Com certeza ele está falando sério aqui. Os filósofos reis não terão nenhum privilégio. Tendo só os bens necessários. A definição de bens necessários é bem complicada, você percebe? Mas vamos continuar. Serão vegetarianos. Vamos grifar isso aqui, que interessante. Eles serão vegetarianos. Vegetarianos. Então, os filósofos reis não terão privilégio. Eles só terão os bens necessários, eles serão vegetarianos. E dormirão no mesmo lugar. Ok? Quando você diz no mesmo lugar, não significa no mesmo quarto. Ok? O mesmo lugar pode ser a mesma cidade ou pode ser o mesmo prédio. Ok? O mesmo grupo de prédios. Ok? Ok. Vamos lá. A procriação, segundo Platão, será para fins eugênicos. O sexo não será apenas por prazer. Haverá defensores contra os inimigos externos, os guardiões, homens fortes, dedicados à comunidade. Dedicados à comunidade. Não haverá diferença de oportunidade entre sexos. Vamos anotar isso aqui que parece interessante. Diferença de oportunidade entre sexos. São todo mundo igual em todas as oportunidades. Uma mulher pode ser uma estivadora. Faz sentido. Faz sentido. Para o Platão faz. Para mim não, mas tudo bem. Vamos continuar aqui. Platão fala da renúncia do indivíduo em prol da comunidade. Olha, o indivíduo renuncia em prol da comunidade. Vamos anotar isso aqui. E impondo inúmeras condições para a vida. Senão ele não pode viver, ok? Ele atenta para um problema muito preocupante em nossos dias, a superpopulação. Nossa, no tempo de Platão já tinha superpopulação, vocês percebem? Uau! Ele já tinha um problema, a Terra já estava cheia naquele tempo. Deixa eu anotar isso aqui, porque isso aqui é importante. Essa é superpopulação. Vamos lá. Os homens só poderiam se reproduzir entre os 30 e 45 anos, e as mulheres entre os 20 e 40 anos. Parece interessante. Eu vou anotar também. Então, os homens... Esse é o mundo perfeito do Platão, tá? Só poderiam se reproduzir entre os 30 e 45 anos. E as mulheres entre os 20 e 40 anos. Ok. No livro 5 daqui da República, a pedido de Polimarco, Sócrates retoma o tema já mencionado anteriormente da posse comum das mulheres e filhos. Preocupado com a purificação da raça, eugenia. Alguém já ouviu falar eugenia? Purificação da raça? Ah, sim. Tinha aquele cara, né? O Hitler, né? Ele usou muito isso. Deixa eu anotar esse troço aqui. Purificação da raça, eugenia. Vamos continuar. Perdi o fio da meada, né? Preocupado com a purificação da raça, eugenia, e com o adestramento social... Eutenia, eu não sabia que existia essa palavra, eutenia. Acho que eu vou pôr aqui no meu dicionário. Adestramento social, eutenia. Então, de novo. Preocupado com a purificação da raça e com o adestramento social, propõe para tal fim que as mulheres se revestirão de virtude ao invés de roupas. Uau, a virtude é virtude, claro. E participarão de práticas como ginástica e música, ok? Estas mulheres todas serão comuns a todos os homens, e nenhuma coabitará em particular com nenhum deles. E por sua vez, os filhos serão comuns, e nem os pais saberão quem são seus filhos, e nem os próprios filhos saberão quem são seus pais.
Peraí, de novo, vamos lá. As mulheres serão comuns a todos os homens. Tá, esse aqui é o modelo do Platão, ok? Ele não era terraplanista, tá? Ele acreditava na bola. Vamos continuar aqui. E nenhuma delas coabitará particularmente com nenhum deles. E por sua vez, os filhos serão comuns. E nem os pais saberão quem são seus filhos. E nem os próprios filhos saberão quem são seus pais. Olha só, Platão, hein? Estão aprendendo filosofia hoje, hein? Filosofia, segundo o pessoal que fala que Terra plana é movimento revolucionário, filosofia não é movimento revolucionário, ok? Vamos continuar aqui porque isso é muito importante. Vamos lá. Todo esse processo eugênico tem por fim a realização do estado ideal, ok? Governado por filósofos e guardiões que jamais deverão se distrair de suas principais funções. Obstinado em tal propósito, Sócrates chega a excluir qualquer valor ao amor materno ou paterno. Excluir o valor do amor materno ou paterno. Ok, anotado. Antepondo sempre os objetivos do Estado. Admite-se o aborto e o infanticídio. Infanticídio, para quem não sabe, é poder matar crianças, ok? Quando ocorrerem concepções fora do estabelecido pelo Estado. Interessante, hein? Vamos lá. Platão e a República. Platão deu origem ao marxismo. Platão deu origem ao socialismo, comunismo e tudo que a gente conhece, ok? O mal do mundo começou aqui, nos gregos. Eles começaram, eles tinham vários deuses, para quem não sabe, que por acaso são símbolos da maioria das universidades brasileiras. Deuses gregos. Já ouviram falar? Então vamos lá, olhando tudo isso aqui, vamos lá. Voltando à segunda pergunta deste vídeo. Juntamente com Platão, então aqui no caso, Platão, Sócrates e Aristóteles são vistos como fundadores da filosofia ocidental. Verdadeiro ou falso? Resposta, verdadeiro e falso. Se a gente estiver falando da filosofia, da escola filosófica ensinada nas universidades, eu concordo. Platão, Sócrates e Aristóteles são vistos como fundadores dessa filosofia que ensinam nas escolas e universidades. Concordo. Agora, o nosso estilo de vida, ele é baseado numa moral judaico-cristã e a nossa filosofia ocidental não tem nada a ver com a grega, ok? A nossa filosofia ocidental, como seres humanos, não tem nada a ver com a filosofia grega, graças a Deus. Mas parece que este cara aqui era um revolucionário. Este cara parece que faz parte de um movimento revolucionário real, percebe? Agora vamos olhar o Brasil e vamos dar uma olhada aqui, já que tem muitos comunistas no Brasil, vamos dar uma olhada e fazer um checklist do que o Platão queria como uma sociedade ideal. Discípulos dóceis. A primeira coisa que a gente anotou. Tem no Brasil pessoas dóceis? Sim, sim. Pode fazer o que quiser, vai dar em pizza. Primeiro passo seria tirar os filhos das suas mães. Eu assisti uma live do canal Eu e Ela Curiosa, canal excelente, e tem a mãe e a filha, né? E deixa eu ver, Elaine e Amanda. E a mais nova, a filha, Amanda, disse o seguinte, que ela fazia, a escola dela era uma escola integral de 9 horas por dia. Sério, eu fico pensando assim, 9 horas por dia. Nem o Tesla fazia escola 9 horas por dia, percebe? Nem o Nikola Tesla fazia 9 horas por dia. E o pessoal não consegue formar um Nikola Tesla hoje em dia. Então, o primeiro passo seria tirar os filhos das mães. Será que o Estado já não está fazendo isso? Tipo assim, as crianças vão dormir em casa e elas podem acordar e tomar um cafezinho em casa. Depois elas vão para a escola e ficam o dia inteiro na escola. Chegam cansadas, vão dormir em casa. Primeiro passo seria tirar os filhos da mãe. Será que eles conseguiram fazer isso? Parece que sim. Ok, check it. Vamos dar um checklist. Ok? Vamos lá. Olha só. Os governantes serão vegetarianos. Acho que eles estão tentando fazer o mundo inteiro virar vegetariano. Eu vou colocar uma live aqui do canal Eu e Ela Curiosas, mostrando, por exemplo, que o governo do estado de São Paulo aprovou uma lei para não... o dia sem carne em todos os restaurantes dentro de repartição pública.
Todos os restaurantes, refeitórios, etc., não podem servir carne, não podem comprar carne, não podem entregar carne na segunda-feira, ok? Um dia por semana. Interessante, hein? Será que o Alckmin é vegetariano? Eu não sei, porque ele aprovou uma lei bem interessante, né? Eu acho que eu vou pôr checked, ok? Checked. Checado. Olha só, combate da diferença de oportunidades de sexo. Bom, isso tem bastante. Uma mulher pode ser estivadora, é claro. Eu acho que é isso que o pessoal diz. Então, eu acho que eu vou pôr um checked aqui, checado. Indivíduo em prol da comunidade, isso me parece um pouco comunista, né? Bom, o Brasil já é um país meio socialista, né? Então eu vou pôr aqui um checked, né? É isso que eles querem. Olha, a historinha da superpopulação. Todo mundo acredita nisso. Eu acho que é uma mentira, mas todo mundo acredita. Então eu vou pôr aqui um checked. Todo mundo acredita. Os homens só podem se reproduzir dos 30 a 45 anos. Pera aí. A maioria dos homens hoje em dia se reproduz entre os 30 e 45 anos, mais ou menos? Ah, ninguém se reproduz com 17. Poucas pessoas, né? Vou colocar um checked. As mulheres só poderão se reproduzir entre os 20 e 40 anos. As mulheres estão tendo filhos antes dos 20, como antigamente, ou não? Acho que não. Acho que eu vou pôr aqui checked. Eles conseguiram. Ok. Purificação da raça. Isso aqui era com Hitler, né? Ainda não estão fazendo. Adestramento social. Ah, é. Rede Globo, né? Vamos colocar isso aqui na conta da Rede Globo, adestramento social? Vamos? Então vamos lá. Checked. Ok. As mulheres serão comuns a todos os homens e nenhum coabitará com nenhuma delas. Os seus filhos serão comuns e nem os pais saberão quem são seus filhos, nem os filhos quem são seus pais. Isso aqui é interessante. Vamos analisar como está hoje, ok? A gente tem o funk vendendo uma ideia. Qual é a ideia que o funk está vendendo? As mulheres são totalmente dependentes e, bom, se você ouvir uma música de funk você pode ficar assombrado. O que está acontecendo muito está havendo nascimentos de crianças fora dos relacionamentos, não é verdade? Para quem já viu o Ratinho uma vez, às vezes acontece nem da mãe saber quem é o pai, não é verdade? Quem que é o pai da criança. Então olha só, os homens não saberão quem são seus filhos, e seus filhos não saberão quem são seus pais. Será que isso já está acontecendo um pouco frequente ou não? Parece que já está acontecendo. Estão instalando ainda, mas a Anitta já está conseguindo vender isso aqui, não é não? Olha só, vou pôr um checked, né? Isso aqui vai na conta da Anitta. Não é isso? Excluir qualquer valor ao amor materno ou paterno. Já conseguiram. Não é verdade? Já conseguiram. O que os filhos falam para suas mães, para seus pais, já conseguiram fazer. Isso já começou quando foi criada a aposentadoria. Os filhos deviam cuidar de seus pais, sabia? Mas tudo bem. Já foi excluído amor materno e paterno. Morreu. Admite-se o aborto. Estão tentando fazer agora, né? E o infanticídio quando ocorrerem concepções fora do estabelecido pelo Estado. Ok. O vídeo vai chegar nos 20 minutos, eu tenho que dar uma paradinha e a gente continua no outro vídeo. Eu vou emendar tudo, tá bom? Só para não ter interrupção do que eu tô falando. Um minutinho só. Olá, voltando. Então, vamos olhar aqui. Esse aqui, então, é Platão. Ok, interessante. Então, olha só. Chegam algumas pessoas, uns figurinhas, muito cara de pau, falando que Terra plana faz parte de um movimento revolucionário. O mesmo cara, em alguns vídeos, em mais de um, diz assim: filosofia importante. Quem não leu Platão não sabe nada. Quem não leu os filósofos gregos não sabe nada. Você tem que ler os filósofos gregos. O mesmo cara, presta atenção, que se diz de direita, se diz conservador, diz para as pessoas estudarem filosofia. Olha só, a filosofia grega, onde tem trocentos deuses no Olimpo. É verdade, aquele monte de demônio. Pera um pouquinho. A Grécia cai entre nós, né? Não tá muito boa hoje em dia, né? Inclusive ano passado não tinha nem dinheiro na Grécia.
Mas vamos continuar aqui. Então, eles querem que a gente estude filosofia grega, porque filosofia grega é importante. Ela não faz parte de um movimento revolucionário. Embora o comunismo foi criado com base nisso. Interessante. Não faz sentido, na verdade, vocês percebem? Então, olha só. Terra plana faz parte de um movimento revolucionário. O cara diz isso. Mas o mesmo cara diz, estude Platão. Estude Platão. É interessante Platão. Que coisa interessante. Parece um pouco irônico, não? A Terra plana nos aproxima do Criador. Mas eles dizem que isso é de esquerda. Porque os esquerdistas adoram o cristianismo, não é verdade? Não, eles não adoram. Não faz sentido o que eles falam. E eles falam que Platão, beleza. Uma das reclamações que eu vi uma dessas pessoas fazendo, que falam que a Terra plana é um movimento revolucionário, uma das reclamações é que os terraplanistas negam Platão, Sócrates e Aristóteles. Eu queria falar uma coisa, eu nunca vi um terraplanista negando Platão, Sócrates e Aristóteles, mas se esse é o padrão dos terraplanistas, parabéns, meu amigo, porque esses caras eram lixo. Aqui nos Estados Unidos o pessoal fala que tem o junk science. É isso que a gente está tentando mostrar nesse canal aqui, o junk science, a ciência lixo, essa filosofia lixo por trás da ciência lixo que não presta para nada, nada. Mas olha que interessante, as pessoas falam que a Terra plana faz parte do movimento revolucionário. Eu gostaria de falar o seguinte, eu já fiz um vídeo aqui falando sobre o engano associado à Terra plana. A Terra plana é uma verdade, ok? É um modelo real, assim como o modelo da bola é um modelo. Os dois são modelos, tá bom? Representam alguma coisa que as pessoas acreditam. No caso, eu acredito que o modelo correto da Terra é o modelo da Terra plana. Um plano irregular por causa do relevo. Mas, veja só, o pessoal diz o seguinte, quem ensina a Terra plana deve ser considerado como um idiota útil, as pessoas deviam saber disso. Eu gostaria de ir mais fundo. Quem lê filosofia, me parece que são pessoas mais idiotas úteis do que um terraplanista. Percebe? Tipo assim, tem uma piada, não sei se vocês já ouviram, tem um programa de lavagem cerebral que se chama MK Ultra. Vocês entrarem no YouTube, tem muita coisa sobre esse MK Ultra, ele existe, é documentado, etc, tal, né? Mas tem umas coisas meio exageradas, mas ele existe, tá? Lavagem cerebral. Beleza. Sabe o que é mais potente do que o MK Ultra? É escola no Brasil. É isso. Escola no Brasil. Escola no Brasil, acho que nem o MK Ultra consegue fazer o filho odiar a mãe, o filho odiar o pai, o filho odiar ser rico. Uma criança entra na escola com toda a saúde mental e sai de lá falando assim, eu não quero ser rico porque os ricos são os podres, etc. Tal. Sério, vocês percebem que tem um probleminha psicológico aí, é pior do que o MK Ultra. Então eu faço a pergunta assim, se Terra plana fosse... se as pessoas que ensinam Terra plana são idiotas úteis, o que os professores que ensinam essas coisas na escola são? O que os alunos que aprendem esse tipo de lixo na escola são? O que os pais que enviam os seus filhos para a escola são? Se você for chegar na raiz do problema, se você for ver, todos nós somos um pouco idiotas úteis. Por quê? Porque tudo é usado contra a gente por esses comunistas. Aí a pessoa fala, não, espera um pouquinho, eu não acredito nisso, eu acredito só lá na igreja. Beleza. Alguém já ouviu falar de comunista infiltrado em igreja? Alguém já ouviu falar de bispo comunista? Já ouviu falar? Tem um monte de católicos fazendo vídeo reclamando da CNBB. Não é isso? Acho que é CNBB, não sei. Alguma coisa dos bispos do Brasil. São comunistas. Na Pontifícia Universidade Católica, uma universidade católica, o pessoal do MST tá lá, dando palestra sobre comunismo. Gozado, né? Então a pergunta é, você vai lá, na sua maior das suas boas intenções, você acredita que sua religião é verdadeira, e eu não estou dizendo que ela não é, você pega o seu dinheiro, doa. Você admitiria ser chamado de idiota útil porque parte daquele dinheiro
vai para financiar uma universidade da sua própria igreja que prega o comunismo lá dentro? Sendo que o próprio Papa mais antigo já falou que o comunismo não é aceito, não é bem-vindo na igreja. Você aceitaria ser chamado de idiota útil por isso? Você aceitaria, tipo assim, você sabe, você tem que fazer lá a sua doação para a igreja. Você doa para a igreja e você é chamado de idiota útil por fazer uma coisa que você tem certeza que é certa, mas está desviando um pouco. Tem um desvio, porque tem um desvio, então agora você é um idiota útil. Então, da mesma forma, eu já fiz um vídeo aqui que se chama O Engano Associado à Terra Plana, onde eu mostro que quando a pessoa descobre que a Terra é plana, ou ela se aproxima do Criador, ou a mente dela desmonta em tal nível, que você consegue inserir até o satanismo dentro da cabeça da pessoa como se fosse uma coisa boa. Então tem vários canais de Terra plana que são antissemitas, que são luciferianos, ok? Este canal aqui é diferente. Eu acho importante ter um cara com o conhecimento que eu tenho e que gosta do cristianismo, que admira o cristianismo, que é cristão, que admira o judaísmo. É bom ter uma pessoa um pouquinho mais centrada para falar sobre esse assunto. Esse assunto é sério. E eu espero que eu esteja conduzindo mais ou menos com a lentidão necessária. Agora, vamos pensar o seguinte. Eu vou negar a verdade porque a verdade pode ser usada para o mal? Eu não vou negar a verdade. O que é certo, ok? Eu ainda não falei nada sobre Terra plana, eu só estou tocando no assunto de vez em quando. Eu ainda não mostrei dados, eu não mostrei nada. Ainda não mostrei meu ponto de vista científico. Então, assim, eu só estou tocando no assunto. E as pessoas já estão perturbadas. Qual que é o problema? Olha só, para vocês terem uma noção. Outro dia uma escola em São Paulo fez um debate entre os alunos e alunos defenderam Adolf Hitler, um cara que matou milhões de pessoas. Ninguém discute. Não, o cara pode. Eles podem fazer debate defendendo Adolf Hitler. Não tem problema. Agora, questionar o formato da Terra? Não. Mexer? Não. Não. Sério. Dá pra levar a sério esse tipo de gente? Tipo assim, uma pessoa que prega filosofia, só pra não ter perigo de eu estar deixando pessoas confusas, sobre o Olavo de Carvalho, ok? O Olavo de Carvalho, eu já disse, é o maior filósofo brasileiro. Por quê? Porque o Olavo de Carvalho, ele não mostra, ele não ensina a filosofia pela filosofia, ele não ensina uma coisa por si só pela filosofia em si, uma coisa vaga, ok? Ele mostra a filosofia como ela é para pessoas simples como eu e você. E pessoas que nem eu, de exatas, a gente tem dificuldade de entender porque um ser humano faz mal para outro ser humano. Tipo assim, o que ele está ganhando com isso? É dinheiro? Se for dinheiro a gente entende, mas não é dinheiro. Eles fazem por mal mesmo. Então assim, o Olavo de Carvalho ele permite a gente ver, entender o que está passando pela cabeça desses alucinados. Tá? Então, na minha opinião, continua sendo o maior filósofo brasileiro. Ele usa a filosofia para antever passos dessas pessoas. Porque ele sabe como essas pessoas pensam. Então ele está sempre um passo à frente. Ele está falando, olha, vai acontecer tal coisa, e tal coisa acontece. Por quê? Porque ele sabe como eles pensam. Então ele é uma pessoa importante. Agora, pessoas. Tem várias pessoas aí, discípulos do Olavo de Carvalho, que não entendem o Olavo de Carvalho. Eles pensam que o Olavo de Carvalho está fazendo é ensinando filosofia, pura filosofia. O Olavo de Carvalho não está fazendo isso. Ele ensina filosofia para tentar ajudar a montar um modelo de previsão de comportamento. É uma coisa quase científica, porque ele acerta. Ele monta modelos, ok? Então assim, a todas as outras pessoas, essas pessoas que falam mal de terraplanistas, das pessoas que acreditam em terra plana, e diz que terra plana pode ser usada por mal, eles dizem que vai ser usada por mal. O que eu tenho a dizer é, a Terra plana é verdade. Então assim, a gente não pode omitir uma verdade, falar uma mentira, porque a verdade vai ser usada para o mal. Não dá para fazer isso, percebe? Agora, que filosofia, eu continuo falando, é uma coisa bastante, vamos dizer assim, revolucionária. Eu diria assim, filosofia
principalmente a República de Platão, é 1 trilhão de vezes mais revolucionário do que Terra plana, vocês percebem? No sentido de revolucionário comunista. Terra plana não, Terra plana nos aproxima do Criador. Se a pessoa for inteligente, claro. Se a pessoa for uma pessoa que já tem problemas, vai ter mais problemas. Ela vai se distanciar do Criador e vai se aproximar ao adversário, o outro lado, ok? É isso aí. Bom, o que eu queria falar é isso, explicado. Então, explicado todas as perguntas. Terra plana pode ser usada por um movimento revolucionário? Ela pode ser usada assim como tudo é usado, como a escola é usada, como tudo é usado. Mas ela é uma verdade e eu acredito que se a gente fizer corretamente isso, ela não vai ser usada ou vai ser pouco usada se as pessoas não se perderem, ok? Tá? É isso. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado.